Maravilha, maravilha, hein? Muito obrigado por estar aqui. O vídeo dessa semana vai trazer as duas principais contratações da Premier League até esse momento nesta janela de transferências. Erling Haaland pelo Manchester City e Darwin Núñez pelo Liverpool. A gente vai tentar aqui esmiuçar, as circunstâncias, os contextos e tentar chegar aqui num denominador comum do que esperar de Haaland no City e Darwin Núñez no Liverpool. Só que antes de começar a entrar no assunto do vídeo, eu queria te lembrar que caso ao longo desse vídeo você se perceba curtindo, se perceba satisfeito com o conteúdo, você deixa o seu like, você se inscreva no canal e você, se possível, também compartilhe esse link com o seu amigo, a sua amiga que talvez esteja interessada nesse assunto aqui, combinado? E lembrando que no fim do vídeo eu vou trazer a ideia de um novo quadro que eu tive para te incluir um pouco mais nos vídeos aqui do meu canal. Vamos, portanto, começar falando de Darwin Núñez, o atacante uruguaio que Luizito Soares recomendou ao Barcelona há cerca de 3 anos, mas que o clube não ouviu. Essas histórias, inclusive, são muito comuns, Há quem diga que o Soares foi recusado numa peneira no próprio Flamengo, anos e anos atrás, quando ele ainda não tinha saído da América do Sul. O Liverpool observa o Darwin Núñez há mais ou menos 7 anos, desde que o uruguaio estava na base do Peñarol, no sub-19 do Peñarol. E aí, claro que depois de anos e anos observando o que o Núñez fez contra o próprio Liverpool em 2 partidas, no mata-mata desta Champions, marcando 2 gols, acho que foi basicamente a prova prática, depois do teste teórico que ele tinha sido aprovado nas observações. Essa prova prática, evidentemente, foi passada pelo Darwin Núñez. Ele chega por 85 milhões de libras, o que é o valor total da negociação, 64 milhões agora, mais 21 milhões de libras em variáveis. Essas variáveis dependem do número de gols do Darwin e até de um título da Liga dos Campeões. Se chegar a 85 milhões de libras, vai ser o valor recorde da história do Liverpool, que até aqui pertence a Virgil van Dijk, que custou cerca de 65 milhões de libras aos cofres do clube. Cofres esses que podem embolsar o mesmo valor, mais ou menos, com as vendas de Mané, Minamino, Nat Phillips e Nico Williams. Acho que o primeiro ponto que a gente pode trazer aqui, até um pouco maior de contexto, e não somente sobre o Darwin, é que há uma troca geracional já acontecendo nesse ataque do Liverpool, principalmente, O trio Mané, Firmino e Salah, ele já está eternizado na história do clube como uma das maiores parcerias de ataque da história do Liverpool, da história do futebol inglês, mas esse trio ele está se desmanchando porque o tempo passa para todo mundo. O tempo, principalmente no caso do Firmino, que vem caindo física e tecnicamente, entra agora no último ano de contrato. O tempo passa para as ambições dos jogadores, O Mané ele não quer mais ficar no Liverpool, está a caminho do Bayern. E o tempo passa, no caso do Salah, quando o clube e o jogador não conseguem chegar a um denominador comum em relação à própria valorização. Então, o Salah fica, para esse último ano de contrato, ele mesmo disse isso, mas pode ser que não renove, pode ser que saia ao fim da próxima temporada. Temos uma troca de geração. Então, esses jogadores que completam 30 anos, Mané, Salah, Firmino, estão sendo, entre aspas, trocados, substituídos por Darwin Núñez com 22, Luiz Dias e Diogo Jota, ambos com 25 anos. E aí onde que joga o Darwin? Ele é um centroavante, ele tem características físicas e técnicas de um centroavante, mas ele cai muito pelo lado esquerdo, Quando você olha o mapa de calor do Darwin na temporada passada, você vê que ele joga muito mais até pelo lado esquerdo do que pelo centro da área. Então, eu não sei se o Klopp vai manter essa característica, mas caso ele mantenha, a gente pode ver muito Darwin alternando com o Luiz Dias, combinando muito com o Robertson também por aquele lado ali, e sendo uma opção no corredor para o passe do Thiago, Então, o Darwin ele não é tão versátil quanto os companheiros de ataque,
mas ele, numa mesma posição, ele mais ou menos que pode exercer duas funções. É o cara que cai pelo lado esquerdo, mas que também precisa estar na área para aproveitar o faro de gol que ele já mostra ter. São 34 gols em 41 jogos pelo Benfica nessa última temporada. É a primeira grande temporada do Darwin com números de gente grande, tá? Com números de gente que pode, de fato, assumir uma responsabilidade tão grande quanto a que o Liverpool tá dando para ele, né? Na temporada anterior pelo Benfica, ele fez 14 gols em 44 partidas. E na outra, na porta de entrada dele no futebol europeu, no Almeria, na segunda divisão espanhola, ele fez 16 gols em 32 partidas. Não são números ruins, tá? Nessas duas temporadas, mas também não são números como da temporada passada pelo Benfica. Temporada essa que foi marcada principalmente pelos gols na Liga dos Campeões. 6 em 10 jogos. 2 contra o Liverpool, 2 contra o Barcelona, 1 contra o Bayern de Munique e 1 contra o Ajax. Eu conversei com duas pessoas que eu confio muito, tá? Que acompanham o Darwin muito mais de perto do que eu. O Marcos Alves, repórter brasileiro que trabalha para diversos veículos de mídia em toda a Europa, e o Arthur Quesada, meu companheiro de TNT Esportes. E eles têm opiniões que trazem aspectos diferentes sobre o Darwin Núñez, tá? O Arthur tem mais confiança de que o Darwin é esse cara mesmo que o Liverpool acredita ser e pagou para ser. O Marcos tem um pouco mais de pé atrás. Acha que o Darwin ele é uma venda melhor para o Benfica do que é uma compra para o Liverpool. Só que tem pontos que os dois concordam, tá? Arthur e Marcos, em relação à evolução que o Darwin precisa ter. 3 pontos principais. O domínio, então a recepção de bola do Darwin não é ainda no nível que talvez o Liverpool exija, a Premier League certamente exige de todo jogador. O passe, o que é preocupante, porque o Liverpool precisa muito de passes e de passes rápidos. Decisão de jogadas, né? Hora de passar, hora de chutar, hora de acalmar o jogo, hora de acelerar a jogada. E um outro último ponto, eu falei 3, são 4, que é o posicionamento. Parece que o Darwin fica muito impedido. No próprio jogo contra o Liverpool, né, tem 2 gols que o Darwin faz, só que ele estava em posição de impedimento. Só que, evidentemente, também tem vários pontos positivos, né? E tem uma questão que é o selo da Liga Portuguesa, que está ficando cada vez mais quase que garantido para a Premier League, não só para a Premier League, mas para o Big Six da Premier League, né? A gente vê o Luís Dias, que chegou como se já estivesse jogando na Premier há muitos anos, veio diretamente do Futebol Clube do Porto. O Bruno Fernandes, que veio do Sporting para o Manchester United e instantaneamente já deixou a marca. E o Rúben Dias, né, do Manchester City, que na primeira temporada foi eleito o melhor jogador de toda a competição no título do Manchester City de 2 temporadas atrás. Então eu acho que, no geral, as expectativas para o Darwin Núñez, elas são de boas a muito boas, né? Esse Liverpool que se renova, esse Liverpool que, do time titular que terminou a temporada de 2017 conquistando vaga na Champions, né? A primeira temporada que o Klopp consegue isso, apenas 3 jogadores daquele time seguem no atual elenco. O Matip, o Milner e o Roberto Firmino. Isso considerando que o Mané vai mesmo para o Bayern de Munique. Então, é o Klopp renovando esse Liverpool. O Klopp que recentemente renovou o próprio contrato. E no anúncio da renovação disse que faz parte do futebol você ter que trocar as peças. E ele está a tempo suficiente no Liverpool para promover isso mais uma vez. E agora de maneira até antecipando certos passos e não ficando já à beira do abismo, tendo que comprar jogadores de maneira desesperada. Acho que o Klopp ele tenta se antecipar a isso. E as expectativas para esse Liverpool são muito boas, né? O Liverpool vem de uma temporada espetacular que poderia ter tido resultados absolutamente históricos e agora tem possivelmente o camisa 9 mais matador desde Luizito Soares. Você concorda? Eu acho que sim. Darwin Núñez, camisa número 27, que era de Origi. Então ele tem uma certa altura aí para repor.
E aí vamos passar a página para Erling Haaland, uma das maiores contratações internacionais da história da Premier League, tá? Pelos números, pelas expectativas e também porque a gente vive numa era em que qualquer faísca parece a maior fogueira de todos os tempos. Mas para ser justo, eu acho que todo esse barulho em torno da contratação do Haaland pelo Manchester City, ele é facilmente justificável, tá? Todo mundo aqui já sabe o porquê, todo mundo aqui já sabe o absurdo dos números do Haaland, principalmente no Borussia Dortmund, também na Liga dos Campeões, mas eu acho que, por todo mundo já saber tudo isso, talvez valha aqui a gente abordar um ponto que me parece mais importante, que desperta mais curiosidade e mais interrogações: o encaixe de Haaland no Manchester City. E aí eu vou começar aqui pelo começo, tá? É verdade que o Pep Guardiola não gosta de jogar com camisa 9? Não acho que seja verdade. Eu acho que ele fica muito marcado porque ele encontrou de maneira genial uma posição para o genial Lionel Messi, o tal famoso falso 9. Isso ficou como uma marca muito grande na carreira do Pep Guardiola, mas que trouxe esse efeito colateral, como se ele não gostasse de jogar com camisa 9, o que é facilmente derrubado, esse argumento, pelos números de Eto'o, de Lewandowski, e até mesmo do Sérgio Agüero aqui no Manchester City, tá? A questão aqui no Manchester City, nessas 6 temporadas, o Agüero ele não entregou consistência física e o Gabriel Jesus não entregou consistência técnica naquela posição central do ataque. Então, o Guardiola ele teve que se virar com o que ele teve à disposição nessas temporadas, né? E, evidentemente, já deu muito certo. São 4 títulos de Premier League nos últimos 5 anos, são 2 semifinais seguidas de Liga dos Campeões, uma final de Champions League, e na última temporada, com o Gabriel muito ausente do time e já sem o Sérgio Agüero, ou seja, sem nenhum 9 característico no elenco, o Guardiola conseguiu fazer com que o Manchester City terminasse a temporada como o melhor ataque de todo o futebol europeu. Mas lembremos aqui que a temporada passada só aconteceu dessa forma porque o Tottenham não liberou o Harry Kane para o Manchester City, que estava desesperado atrás do atacante da seleção inglesa. O Guardiola queria muito o Harry Kane porque ele é talvez o único ou o principal 9 que também entrega com o mesmo nível de qualidade as características e as funções de um falso 9 numa mesma partida, né? O Tottenham não liberou o Harry Kane. Depois a gente viu a possibilidade do Cristiano Ronaldo ir para o Manchester City. O Guardiola não se animou com essa possibilidade. Então ele queria um 9, né? O City queria um camisa 9, mas não um 9 com quaisquer características. Ele queria um 9 com características de fácil adaptação ao sistema do Manchester City. Só que aí entra a oportunidade de uma vida chamada Erling Haaland. A diretoria do Manchester City viu que poderia pagar pelo Haaland, por conta da multa rescisória, um valor relativamente baixo, no momento único de mercado. Enquanto isso, o Guardiola sabia que o Haaland não é o mesmo jogador que o Harry Kane em termos de características. Precisou existir um certo trabalho de convencimento da diretoria do Manchester City para o Pep Guardiola, um trabalho de convencimento que não precisou também ser muito grande, né? O Guardiola é evidente, ele está tão animado quanto a diretoria, quanto o Haaland, quanto os torcedores, porque esse casamento, em teoria, ele parece ser o melhor possível, né? O time que mais cria oportunidades de gol no mundo, com um dos melhores jovens atacantes do planeta nesse momento. Só que, de fato, existem questões que levantam dúvidas sobre quanto tempo vai ser necessário para Manchester City e Haaland estarem na mesma página, né? Olhando para o jogador, precisa melhorar a precisão e a velocidade do passe, né? O Haaland não tem um aproveitamento muito bom de passes e ele, às vezes, segura a bola tempo demais. Portanto, ele precisa também perder menos bolas, principalmente fora da área, e isso é um crime quase que capital
na ideologia do Pep Guardiola, você perder a bola em momentos de transição, o time saindo e ficando fora de posição, pode ser mortal dentro de uma partida de mata-mata, principalmente. E ele precisa se fazer presente contra times de linha baixa, né? O Haaland, ele é uma máquina de gols. E a Bundesliga, ela não é uma liga de grandes defesas, de grandes sistemas defensivos. Muitos gols do Haaland parecem iguais. Ele correndo contra um zagueiro, às vezes atrás de uma linha de defesa muito alta dentro da Bundesliga, o que não é comum dentro da Premier contra Manchester City. Pelo contrário, os times eles jogam quase que como o Atlético de Madrid naquele mata-mata contra o Manchester City, só que poucos times defendem-se tão bem contra o Atlético, como o Atlético, né? Então eu tô curioso para ver como é que o Haaland vai se virar, sem muito espaço para correr e com muita gente ao redor dele. Acho que é um dos desafios. E aí a adaptação ela demanda tempo, mas eu trago uma resposta de uma das últimas entrevistas coletivas de Pep Guardiola nessa temporada que passou. Acho que essa entrevista ela foi no dia 20, 21 de maio, um pouco antes da última rodada da Premier League. O Guardiola disse isso aí sobre quem duvida da capacidade de adaptação do Haaland ao Manchester City e do Manchester City a Haaland. I hear that, listen, that he's not going to adapt to the way we play. And I would like to ask, how is the way we play? And I'm pretty sure they didn't know it. So that's why I'm pretty sure he adapted well. Bom, tá aí, né? Quem sou eu para discordar, portanto? Mas eu tô curioso, eu tô animado. A gente vai ver mais uma nova versão do Manchester City nas mãos do Pep Guardiola. 7ª temporada dele no clube, ele nunca ficou tanto tempo assim no mesmo clube. Talvez possa ser a última, é a última do atual contrato. Eu acho que ele vai renovar. Mas pode ser que não renove, pode ser que essa seja a última versão do Manchester City de Pep Guardiola. Uma versão que talvez não precise criar tanto para marcar o mesmo número ou até mais gols do que vem marcando. Eu acho que a grande marca do Haaland pode ser não agora, nos jogos de setembro, outubro, novembro, e sim lá na frente, nos jogos de abril, de maio. É só lembrar a quantidade de gols que o Manchester City perdeu contra o Real Madrid, principalmente aqui em Manchester, pela Liga dos Campeões. Talvez com o Haaland não precisasse criar tanto, mas possivelmente faria mais. Então acho que é nesses jogos em que a linha ela é muito fina, ela é muito tênue entre os dois times e quem passa e quem fica, que o Haaland pode fazer a diferença e que o Haaland pode tornar o Manchester City ainda melhor. Um dos melhores times do mundo pode melhorar com um dos melhores atacantes do mundo. E aí a gente tem esse quadro dentro da Premier League, né? O Haaland chegando, o Darwin chegando, o Cristiano, tudo indica que vai ficar no Manchester United, o Harry Kane, tudo indica, vai ficar nesse Tottenham bastante animador e que vai ser tema de vídeo aqui no canal do Antônio Conte. O Lukaku a gente não sabe se ele vai tentar a recuperação no Chelsea ou no que parece que ele quer na Inter de Milão de volta lá para o campeonato italiano, mas enfim, a gente tem jogadores que vão concorrer à artilharia num nível altíssimo, né? Fora os atuais artilheiros, né? Mohamed Salah e o Heung-min Son, também dos Spurs. Fechando aqui o vídeo de hoje, portanto, espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva, enfim. E só o recado final sobre um quadro que eu pensei aqui. Deixa perguntas sobre o futebol inglês, sobre a Premier League, sobre, sei lá, a minha vida. Enfim, deixa a sua pergunta aqui nos comentários. E eu vou trazer ao fim de cada vídeo mais pra frente essas perguntas para eu respondê-las e a gente ter um pouco mais de interação também dentro do vídeo, lembrando que eu leio sempre absolutamente todos, de coração, os comentários que são deixados aqui no meu canal, viu? Obrigado pela paciência e pelo apoio de vocês. Valeu, até a próxima.